bem-vindos, bem-vindas a este ciclo sobre tendências de políticas educacionais na América Latina, organizado pelo IP-UNESCO, o Escritório para a América Latina e Caribe, dentro do Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina, conhecido como CITEAL. Meu nome é Bianca Gentinetta Delfino, sou assistente técnica da área de Gestão e Mobilização de Conhecimentos do IP-UNESCO, e hoje tenho a imensa alegria de poder abrir esse ciclo, que é o primeiro de 3 encontros, organizado para comemorar o 20º aniversário do CITEAL. Eu imagino que muitos e muitas de quem estão aqui conhecem o CITEAL, mas para quem ainda não conhece, é um observatório online de políticas, cujo propósito é fomentar uma maior compreensão sobre os sistemas educacionais da nossa região, mediante a sistematização, a análise, a produção e a difusão de conhecimentos. Já faz mais de 20 anos que o IP-UNESCO trabalha nesse projeto, que é um projeto coletivo, no qual trabalharam muitos e muitas colegas que, por sorte, eu acho que estão nos acompanhando nesse momento. Vimos alguns nomes e algumas pessoas que participaram desse projeto conjunto, que procura ser uma ferramenta útil para todos os tomadores de decisão e para aquelas pessoas e atores do campo da política educacional, contribuindo com evidências para a construção de políticas da perspectiva do direito à educação, que é a prerrogativa do IP-UNESCO. Temos a boa notícia de contar que, recentemente, o CITEAL foi atualizado e redesenhado na nossa página web, disponibilizando novos recursos e disponibilizando uma navegação mais intuitiva e saudável. E queremos compartilhar essa atualização e esse relançamento com um breve vídeo de apresentação da plataforma, que vamos projetar agora. O Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina, CITEAL, é um observatório de políticas liderado pelo IP-UNESCO. Seu objetivo é promover uma maior compreensão dos sistemas educacionais da região, mediante a análise de informação e da produção e difusão de conhecimento. O CITEAL dá evidências para a construção de políticas educacionais de uma perspectiva do direito da educação. Em um único site de acesso aberto e gratuito, encontra-se informação comparável de 19 países da América Latina, disponível a partir de múltiplas entradas. O observatório tem 3 bases de dados permanentemente atualizadas: a base de políticas e normativas, a base de pesquisa educacional e a base de indicadores estatísticos. O CITEAL também tem uma produção de conhecimento própria, consolidada em diferentes formatos: os perfis de país, os panoramas regionais e os estudos de pesquisa aplicada. Assim, o CITEAL busca enriquecer o diálogo regional, conectando o conhecimento acadêmico ao campo das políticas públicas, para promover sistemas educacionais mais justos e inclusivos. Estamos muito felizes de apresentar o novo site com este trabalho conjunto de tantos colegas que convidamos a que possam participar e visitar o novo site. Para comemorar esse relançamento e esse 20º aniversário do CITEAL, começamos esse ciclo que tem o propósito de poder identificar e analisar as principais tendências de política educacional desde o começo do século XXI até agora. E é o que vamos fazer nesses 3 encontros, em que propomos compreender quais são os avanços, os desafios que ainda existem, que novos desafios estão aparecendo e que mudanças são necessárias para poder promover sistemas educacionais que sejam mais justos e inclusivos. Mas antes de entrar nessa questão, no tema deste painel, com 3 oradores incríveis que estão nos acompanhando, gostaria de passar a palavra ao diretor do nosso escritório, Pablo Cevallos Estarejas, que vai falar dar as boas-vindas.
Obrigado, Bianca. Como diretor do Escritório para a América Latina e Caribe do Instituto Internacional de Planejamento da Educação, é um prazer dar as boas-vindas ao lançamento deste ciclo de seminários online sobre tendências de políticas educacionais na América Latina. Vocês certamente sabem que a Unesco promove a educação como um direito e a entende como um bem público. Isso implica sempre destacar a responsabilidade dos estados numa educação inclusiva e de qualidade para todas as pessoas, independentemente de sua origem social, racial ou gênero. Através desse ciclo de seminários, o IP propõe analisar a educação latino-americana usando como marco esse sistema de informação de tendências da América Latina, um observatório regional de políticas públicas do IPUNESCO, que foi criado há 2 décadas e cujo objetivo é fomentar uma melhor compreensão dos sistemas educacionais da região. Este ciclo de seminários online tem o propósito de identificar e analisar as principais tendências de políticas educacionais na América Latina para compreender que avanços houve, que desafios ainda existem e quais outros desafios estão surgindo. E também o que é preciso mudar para melhorar a qualidade dos aprendizados para todas as pessoas da região e, assim, ser capazes de garantir o direito à educação. Para cada um desses seminários vai ter um enfoque temporal diferente, passado recente, presente e futuro da educação na América Latina. O primeiro seminário, que estamos começando hoje, vai caracterizar o panorama latino-americano de acordo com as principais orientações da política no século XXI. No segundo seminário, que vai ser na próxima quinta, vamos entrar em alguns dos principais desafios concretos e atuais da política educacional em 3 países da região, com os quais vamos conversar com algumas autoridades. E o terceiro vai ser no dia 24 de agosto, e vamos tentar vislumbrar o futuro dos sistemas educacionais na América Latina. Também entrevistando algumas autoridades e membros de pessoal técnico da região. Dou novamente as boas-vindas e desejo um encontro muito frutífero, cheio de aprendizado e reflexões profundas. Bianca, muito obrigada, Pablo, pelas boas-vindas e pelo resumo. Vamos agora entrar no tema deste primeiro encontro, que, como o Pablo já explicou, é definir os traços predominantes do sistema educacional do século XXI, e queremos, a partir de 3 olhares complementários, e por isso convocamos 3 pessoas, 3 especialistas que vamos apresentar daqui a minutos, e esses 3 olhares complementares são um olhar sobre os marcos normativos da região, a partir do começo do século XXI. Sabemos que houve muitas leis gerais de educação novas que foram sancionadas, muitas reformas educacionais. Então, foi um tipo de ponto de inflexão em relação às reformas educacionais dos anos 90. Então, vamos ter esse olhar sobre os referenciais normativos, também sobre as principais orientações de políticas no campo da pesquisa e também um olhar a partir dos indicadores educacionais para poder explicar um pouco os resultados que já tiveram as políticas implementadas. Esses 3 olhares se articulam com 3 bases de informação que temos no CITEAL, que são a de políticas e normativas, a de pesquisa e a de indicadores estatísticos. Queremos convidar todos vocês a consultar e fazer suas próprias análises e consultar também a produção de conhecimento do CITEAL, que tem diferentes documentos. Finalmente, para o bom desenvolvimento dessa jornada, gostaria de lembrar que essa reunião tem tradução simultânea em espanhol e português, então vocês podem clicar no ícone na barra inferior da sua tela, um ícone de forma de globo, e aí vocês podem escolher o idioma de sua preferência. Pedimos que vocês falem de uma forma pausada, especialmente nossos oradores, para podermos ter uma boa tradução. Parte da Patrícia, nossa intérprete, a quem agradecemos muito, que sempre trabalha com a gente. Agora, e se não afetar a conectividade de vocês, convidamos vocês a ligar as câmeras, assim nos sentimos um pouco mais próximos
e se puderem também renomear seu usuário colocando seu nome, sobrenome e país. Se tiverem alguma dificuldade, podem utilizar o chat e também podem deixar ali suas perguntas e comentários, tudo o que quiserem participar, e incentivamos muito a participação de vocês. É sempre bom ler os comentários no chat. Então, agora não quero tirar mais tempo. Vou passar a palavra para Alejandra Cardini, coordenadora da área de gestão e mobilização de conhecimentos do IP Unesco, que vai fazer a moderação desse encontro. Alejandra. Muito obrigada, Bianca, Pablo. Eu também estou muito contente de estar hoje aqui celebrando esses 20 anos do CITEAL. E melhor maneira do que conversando sobre tendências, que é o que o CITEAL busca, poder criar esse tipo de discussões. Antes de mais nada, o CITEAL, como vocês já diziam, é um projeto histórico do IP, que nasceu nos primeiros anos do século XXI, festejamos 25 anos do IP da América Latina e Caribe na semana passada, e hoje 20 anos do CITEAL. E 20 anos só foram possíveis com as pessoas que estão aqui e com as que estiveram no passado. E eu não queria deixar de agradecer e destacar, primeiro, as primeiras duas pessoas que apostaram nesse projeto, Juan Carlos Tedesco e Néstor Lopes, que lá no início dos anos 2000 começaram a pensar como poderia ser esse espaço, como poderia se diferenciar de outros espaços de discussão e de informação da região. Depois, além deles, todas as pessoas que estiveram nesses 20 anos, e são mais de 70 consultores que passaram em diferentes momentos pelo CITEAL, e organizações que deram apoio no início, durante, a Unicef Lacro, Laoi, a Fundação Arco, todas as organizações que estiveram próximas em diferentes momentos. E quero agradecer também à equipe da área de gestão e mobilização de conhecimentos que eu coordeno, Fernanda Luna, Bianca, Natália Fernandes Laja, Bárbara Uelene e os mais de 15 consultores que nos acompanham diariamente para que o CITEAL seja possível. E com essa primeira breve introdução, passo agora a apresentar as pessoas que nos acompanham hoje. É um prazer ter essas 3 pessoas para este primeiro seminário de tendências. Vou começar apresentando o Ricardo Cuenca, que é o que eu queria destacar. Então, qualquer coisa que vocês quiserem comentar no currículo de vocês, porque eu vou dar uma resumida. Ele é doutor em educação, hoje trabalha como pesquisador principal do Instituto de Estudos Peruanos e é professor universitário, e que estamos muito contentes que ele esteja aqui no seminário, porque seu trabalho anterior e atual é muito focado na análise das reformas e das políticas educacionais comparadas, uma forte ênfase na nossa região. E além de todos os anos de experiência e publicações que ele tem, as aulas que ele já deu sobre esses temas, tem um forte interesse também na prática política, não somente do ponto de vista da pesquisa, mas também ele já participou, foi ministro da Educação de 2020 a 2021 no Peru, e não somente teve um ministério que geralmente é complexo, mas também no momento mais complexo dos ministérios da educação, que foi o momento da pandemia. Então, essa trajetória que combina muito bem essas duas questões, a produção de conhecimento, a reflexão e a prática política, também reflete muito o que buscamos fazer desde o CITEAL. Quero apresentar agora Axel Rivas. Ele também é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, é diretor hoje da Escola de Educação da Universidade de San Andrés, onde também é professor e pesquisador. Ele tem cerca de 18 ou talvez mais livros, porque acaba de publicar mais um livro faz um mês e meio, sobre questões de política educacional, e muitos deles têm um foco regional. Eu acho que Axel pesquisou a política educacional de todos os lados possíveis, de todos os ângulos, sempre com um olhar a partir da governança, mas toda essa pesquisa também tem um olhar muito voltado para a prática política, não somente na abordagem das questões, mas também como ele apresenta de modo geral esses temas. Foi assessor do relatório A Encruzilhada da Educação na América Latina e Caribe, da Orial Unesco,
CEPAL e CEFAC, que dê um panorama de onde estamos hoje como região. Ah, não, já não é mais presidente. Até um mês atrás era presidente do Conselho de Qualidade da Educação do Ministério da Educação Nacional da Argentina. Então, obrigada por estar conosco hoje. E por último, a Florência Surruil, ela é mestre em Geração e Análise de Informação Estatística pela Universidade de 3 de Fevereiro e também é socióloga, também da minha área. E hoje é coordenadora de Gestão Integral do Ministério da Educação na área de Avaliação, Informação e Estatística. Ela representa uma audiência muito importante para o CITEAL, que são os funcionários e funcionárias de ministérios da América Latina. Ela também é pesquisadora, docente, consultora de organismos internacionais e tem grande experiência na questão de como usar a informação, como usar os dados para pensar a política educacional. Florência, além disso, tem um temperinho que faz a sua participação muito importante, que ela trabalhou no CITEAL, mais de 10 anos como coordenadora. Então, é uma dessas pessoas que eu não pude mencionar, todas essas mais de 60 pessoas que participaram do CITEAL desde o início, e é uma grande alegria que hoje ela possa estar aqui e revisitar todo o CITEAL, aqui dessa perspectiva de vê-lo 10 anos depois. Então, muito bem, muito obrigada aos três por estarem aqui hoje com a gente. E como a Bianca estava dizendo, vamos nos centrar hoje no panorama e nas tendências da região, nos apoiando nessas três bases de normativas, pesquisa e indicadores, são cruciais para toda a produção que é feita no CITEAL. E nesses últimos anos foi uma década que começou com entusiasmo, uma década que começamos com muitos debates sociais e políticos sobre o papel do Estado na definição e na implementação das políticas públicas, particularmente da educação, e com diferentes ênfases. Em quase todos os governos da região reposicionaram a questão educacional, sobretudo o papel central do Estado para atingir esse direito de todos e todas para a educação. Essa atividade se refletiu, e isso aparece muito no relatório Encruzilhada e nas tendências que vemos no CITEAL, em grandes avanços históricos no que diz respeito à inclusão de grupos que estavam historicamente excluídos e no sustento de trajetórias escolares. E se a gente for ver a universalização do nível primário, como avançou, o nível inicial na região, a secundária alta, são todos exemplos de tudo isso que aconteceu no início desse século. Mas todos esses avanços foram com altos e baixos, esse processo de expansão foi dentro de um ambiente muito fragmentado, que é o que caracteriza a nossa região em relação a outras. Somos a região mais desigual do mundo. Isso teve consequências sobre uma distribuição muito desigual de oportunidades e de resultados educacionais. Então, esse é um pouco o cenário que gostaríamos de analisar hoje e pensar juntos, junto com vocês três. A primeira pergunta, para quebrar o gelo e começar, eu gostaria de fazer para o Ricardo. E tem a ver com as leis, como as políticas educacionais são inscritas dentro de determinados projetos sociais e políticos, que em geral são relacionados a leis ou normativas que estabelecem esses pisos de direitos, inclusive horizontes de possibilidades, às vezes até metas de como chegar a esses horizontes mais amplos. E a partir disso, nós no CITEAL acreditamos que é fundamental saber qual é a normativa, quais são as leis dos países e como existem rupturas ou reposicionamentos e continuidades em diferentes períodos. Então, a pergunta, Ricardo, é: o que você vê nesses 25 anos em todos esses países dessa região como mudanças ou continuidades desses referenciais, desses quadros educacionais, e quais as diferenças que você vê hoje no debate regional? Olá, como vão? Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer muito a Pablo e a Alejandra pelo convite. Compartilhar a mesa com o Axel e a Florência é maravilhoso.
E quero também parabenizar vocês pelos 20 anos do CITIAL, os 25 do IP, especialmente porque eu sou um consumidor do CITIAL. A nova página web está muito mais bonita, muito mais amigável, então vamos nos sentir todos muito gratos, os usuários. Essa é uma pergunta fundamental por dois motivos. Primeiro, porque a América Latina está no século XXI caracterizada por um processo de convulsão diferente ao que poderia ter acontecido na década dos anos 80, mas com a mesma intensidade, não é? Um colega peruano meu, Alberto Vergara, diz que nesses primeiros anos do século XXI, a América Latina está mostrando os limites de seu projeto republicano. Nós não terminamos de, de desenvolver esse projeto, apesar de tantos anos de estar em vigência a nossa autonomia em relação à Europa. E eu queria começar com isso, porque, no fim das contas, é quase paradoxal nesse contexto que tenhamos tido pelo menos 14 países de pouco mais de 20 da América Latina com novas leis gerais de educação e outros marcos normativos, o que pareceria que, de um lado, reflete essa instabilidade política e social da América Latina, mas também mostra como, de uma forma ou de outra, há alguns elementos, entre aspas, de tranquilidade ou calma quando pensamos na questão educacional. Já se escreveu muito, bom, se escreveu suficiente sobre o que tem passado na América Latina com as reformas educacionais, mas nesse tempo eu gostaria de me concentrar em três pontos. O primeiro, da introdução, é dizer que no século XXI, a América Latina entrou em um novo ciclo de mudanças educacionais muito diferente aos anteriores do século XX, especialmente nos anos 80 e 90, concentrados muito mais em políticas específicas do que em grandes reformas integrais. Isso não é uma questão menor para a análise que podemos fazer, fundamentalmente porque agruparia os três elementos: uma grande heterogeneidade, coexistem na América Latina reformas deste século, mudanças muito mais estruturais, como no Chile, em relação a mudanças na operação do sistema, como a grande mudança em Honduras nesses tempos. Um segundo tema que tem a ver com a heterogeneidade é que abandonaram essas grandes hipóteses de mudança para se concentrar em temas muito específicos e particulares, que têm a ver com as agendas nacionais. E eu acho que isso também é importante porque tem a ver com as lições que os países interpretaram e aprenderam com as reformas anteriores. Uma segunda característica tem a ver com a centralidade dos sujeitos e não dos processos. Não somente estão se incorporando mais ativamente atores importantes do sistema educacional, como as mudanças que se propõem começam a ser pensadas a partir das pessoas e não a partir das organizações. 5 países da América Latina no século XXI modificaram drasticamente suas carreiras docentes, a função diretiva começou a funcionar de uma forma diferente e de ter uma preocupação diferente, e começou-se a incorporar na questão curricular assuntos que não têm a ver só com os aprendizados, mas também com a vida das pessoas. Então, na Argentina, no Peru, na Colômbia, incorporaram a questão da educação sexual integral, de formação cidadã, e em muitos outros países também. E por último, mas não menos importante, tem coisas novas aparecendo e que têm a ver muito com o aprendizado anterior, que são certas continuidades que vão se atualizando. Durante os anos 90, houve uma concentração disso que o Guillermo Ferrer chama de reformas curriculares tecnocráticas e economicistas para
passaram uma série de conteúdos novos, muito mais centrados nas pessoas e que eu acho que vale a pena resgatar e pensar. Então, em síntese, acho que estamos observando um momento em que há uma mudança importante, porque se abandonam, por várias razões que poderíamos dizer, falar depois, pelo menos como hipótese, se abandonam alguns temas, se incorporam outros, mas há uma continuidade de uma forma muito mais estratégica, porque a conclusão final é que essas agendas mais homogêneas são abandonadas e os interesses e as preocupações nacionais são as que ganham mais peso nos países. Então, isso gera, por um lado, que seja mais difícil encontrar justaposições, como os comparativistas dizem, mas, ao mesmo tempo, uma grande riqueza da educação na região. Eu deixo isso por aqui. Muito obrigada. Que desafio, não? Pensar tudo isso que vamos estar pensando nesse seminário, que é comparado, essa possibilidade de pensar em um futuro com tanta heterogeneidade, e o que se ganha e o que se perde com essas agendas mais heterogêneas e mais ancoradas nas necessidades dos países. Muito obrigada. Florência, você quer fazer um comentário, alguma coisa que essa, essa intervenção do Ricardo tenha despertado em você, que você gostaria de comentar? Obrigada, Alejandra e Ricardo. E agradeço também o convite. Quero parabenizar o CITEAL pelos 20 anos. Como a Alejandra dizia, em algum momento eu participei, então estou muito contente de compartilhar esse espaço e voltei agora à página e vi como está a quantidade de informação que temos com tanta facilidade. Ricardo, muito interessante o seu comentário que você trouxe. E tudo isso de como mudou nos últimos 20 anos, esse novo ciclo de mudanças. E 14 de 20 países com novos leis e marcos normativos. Achei muito interessante esses 3 pontos que ele destacou, das mudanças, a centralidade do sujeito, toda essa heterogeneidade. E me parece muito interessante vincular com outras questões que vamos vendo, e em particular com os resultados educativos, que podemos analisar o que aconteceu nesses 20 anos, tomando como conceito essa ideia que a Unesco coloca de tomar a educação como um direito, e que é isso que nos leva a analisar tudo isso e ver em que medida essa centralidade nos sujeitos e essas diferentes agendas, de acordo com a heterogeneidade, também podem nos mostrar e nos fazer olhar melhor a heterogeneidade que existe também na forma como a escolarização avançou, os índices de retenção e também na finalização de níveis em cada um dos países. Então, vendo os diferentes sujeitos que existem, os diferentes grupos sociais que formam parte da educação e que, como objetivo, queremos que todos possam, independentemente de sua origem social, ter acesso à educação, passar por ela e que isso tenha um impacto em sua vida. Então, de que forma esses marcos normativos, que tendem a ter uma agenda cada vez menos homogênea, podem se ajustar mais a essas necessidades, em função da realidade e da diversidade de cada país que está presente hoje na América Latina. Muito obrigada, Florência, pelo seu comentário. E agora eu vou passar para a pergunta do Axel, mas quando a gente voltar, Ricardo, para você, você pode responder a Florência e vamos montando esse diálogo. A pergunta do Axel é mais sobre a pesquisa sobre política na América Latina e gostaríamos de perguntar, a partir de todas as evidências que existem hoje no campo da pesquisa, o que você acredita, ou quais você acha que foram as políticas prioritárias, as ações prioritárias? Quais você acha que são as grandes linhas de políticas educacionais que configuraram a agenda nesses últimos 25 anos? E você vê alguma ruptura
como o Ricardo vê nessa agenda? Bom, muito obrigado, Alejandra e toda a equipe do IPE e do CITEAL, particularmente. Parabéns também da minha parte. E também gostei muito da página, como ficou renovada. É muito útil para quem faz pesquisa. Vou fazer algumas reflexões que acho que estão muito próximas às do Ricardo. Olhando um período mais longo, já desde o começo do século, pouco mais de 20 anos, e acho que podemos ver duas grandes etapas. Uma é de uma bonança econômica que começa especialmente a partir de 2003 e que afeta a grande maioria dos países na região, uma etapa de ouro de crescimento da economia dos países e, em particular, do investimento educacional. No nossos cálculos foi duplicada o investimento por aluno entre 2002 e 2012. Isso possibilitou uma nova agenda que tem não somente como componente muito importante a oferta ampliada a partir de novos recursos, como também algumas transformações. É uma época de reformas em muitos países. Estou fazendo aqui uma generalização que, obviamente, vai ser ouvida de forma diferente em cada país. Em alguns países não estão participando desse olhar mais geral que eu faço. Mas, como média da região e levando em conta alguns dos países com maior população, é uma etapa de reformas e eu diria que tem três grandes componentes que expressam esses giros políticos. O primeiro é um giro para a inclusão educacional, que de alguma forma duplica a aposta que já tinha começado nos anos 90, principalmente porque existem mais recursos, porque algumas dívidas já estão saldadas e pode-se apostar mais para garantir que as condições das escolas estejam melhor. Em alguns casos, muitos casos, houve aumento de salários docentes, políticas compensatórias de equipamento, de bolsas, de refeitórios, e muitas políticas que também têm uma bagagem mais ampla para tentar incorporar mais genuinamente estudantes que vêm de setores menos favorecidos. Então, acho que há um giro que também coincide com muitos governos da região na primeira metade, na primeira década do século XXI, de um olhar mais para os direitos e para a inclusão, que se expressa nas políticas. O segundo giro, como o Ricardo mencionou, é um giro nas políticas dirigidas aos docentes. E, particularmente em vários países da região, o que chamamos em algum momento da ruptura do bloco de gelo das carreiras docentes. Então, é uma agenda mais ativa em algo que tinha sido enunciado e denunciado nos anos 90, mas que na maioria dos países não tinha tido um efeito real nas carreiras docentes tradicionais, nas carreiras de magistério, nos estatutos profissionais, na regulamentação do setor. E nos anos 2000, sim, inclusive com movimentos paradoxais de governos mais de centro-esquerda ou de esquerda, como no caso do Equador, até governos mais de centro-direita, onde a gente esperaria mais reformas que afetam a carreira docente. Então, temos vários movimentos com economias políticas muito diferentes, alguns mais de choque, como no caso do México, também Colômbia e Peru, e alguns que tiveram processos mais convergentes de diálogo no longo prazo, especialmente o caso do Chile. Isso explicou principalmente a avaliação da profissão docente e outros mecanismos para tentar profissionalizar a carreira dos docentes. O terceiro giro, um pouco menos visível, talvez, é o que identificamos mais nas políticas curriculares, o que em algum texto também chamamos de o giro para a sala de aula. E isso acho que também foi parte de um período de mais recursos, de certa estabilidade das lideranças em vários países da região, consolidação de equipes nos ministérios de educação e uma sensação de frustração com as reformas curriculares dos anos 90, que ficava na escrivaninha, na parte legislativa e que não chegava à sala de aula. Então começa uma etapa
de forte intervenção de 3 grandes dispositivos. Um é um currículo mais próximo à prática, na definição de guias, de materiais mais práticos, de um olhar mais próximo ao docente. O segundo é a ampliação das políticas de livros de texto como principal mecanismo de chegada à sala de aula. E o terceiro, em muitos países, é uma maior pressão a partir das avaliações padronizadas, que é outra forma de regulação curricular, especialmente em países que têm avaliações de alto impacto nas escolas. Eu acho que essas 3 agendas marcaram transformações em rumos diferentes, mas que nos anos recentes, no segundo período que eu posso marcar, fazendo um olhar muito global dessa época, que eu acho que começa um pouco antes da pandemia, já quando começamos uma desaceleração econômica na região, que piora com a pandemia, mas que começa a combinar com uma fragmentação muito maior das gestões de governo. Mudanças políticas muito fortes, polarização política cada vez maior na maioria dos países, e menos recursos ou crises econômicas que fizeram que muitas dessas iniciativas de alto custo de sustento ficassem apagadas, interrompidas ou fossem substituídas por outras agendas, mas mais incertas no tempo. Acho que agora estamos num período mais nebuloso, com menos poder de governo da educação, de definir a agenda dos sistemas educacionais. Muito obrigada, Axel, por essa periodização e esses exemplos tão concretos. Ricardo, você quer comentar? Sim, eu concordo com o que o Axel está dizendo. Nessas grandes tendências de mudança, eu queria enfatizar 2 coisas para provocar um pouco a discussão, não somente para terminar agora, mas para ela começar agora e continuar nos próximos meses. Realmente, eu acho que são 2 elementos que marcaram muito essa mudança de século e essa nova forma, inclusive dentro de sua própria continuidade. Um tem a ver efetivamente com a situação econômica, mesmo quando se desacelera na segunda metade dessas décadas, mesmo assim, a desaceleração não é tanta como nas décadas anteriores. Então, isso gera 2 elementos que são muito importantes para a mudança e o giro da agenda. O primeiro é a diminuição da cooperação internacional com os grandes projetos. E o segundo é que nessa alternância ideológica de governos, tem um gráfico muito interessante que não dá para mostrar agora, mas que mostra claramente a relação entre essas alternâncias de governo e as mudanças na política, é que as agendas nacionais ganham um sentido muito mais importante do que essa ideia mais generalizada que tiveram nos anos 90, na que tínhamos umas hipóteses de mudança que certamente começaram a ser discutidas, a ser questionadas em relação a seu funcionamento. Mas o último é que, embora seja que isso tenha gerado um conjunto de mudanças, o que permitiu as continuidades foi o sentido das coisas. E acho que a noção de qualidade instalada na década de 80, 90 nos sistemas educacionais da América Latina continuou. Continuou em termos de permear todo o sistema. E tanto é assim que, mesmo em governos progressistas, que talvez não estivessem tão de acordo com as avaliações padronizadas, com a homogeneização, com a redução curricular, com tudo isso nas salas de aula, terminam sendo também responsáveis por desenvolver alguns elementos próprios dessa noção utilitarista. Então, é interessante, do meu ponto de vista, tomando isso que o Alex estava mencionando, como alguns elementos extra-sistema geraram mudanças. A diferença de um elemento próprio do sistema, como a noção de qualidade, que também
que gerou certos níveis de continuidade, ou com aprendizado e fazendo as coisas melhor, felizmente, em muitos casos. Muito obrigada. Vamos continuar essa conversa, derivando um pouco para a questão dos indicadores e dos dados, o que eles podem nos dizer, o que vocês podem nos dizer de onde estamos hoje. Então, eu passo agora a palavra para a Florência, para perguntar um pouco. Os indicadores desde a década de 90 são cada vez mais potentes para pensar a efetividade das políticas e também para monitorá-las. E eu queria perguntar como você vê a evolução desses indicadores em relação ao acesso, à permanência, até a conclusão. O que você identifica como desafios que ainda continuam, ainda existem, desse ponto de vista dos indicadores? Muito bem. Obrigada, Alejandra. Algumas ideias para compartilhar sobre esse tema, sobre o que aconteceu nesse passado recente. Como já foi destacado desde o início desse século XXI, como já estava generalizado o acesso à educação primária e foi se universalizando a finalização desse nível, mas, embora tenha havido avanços quanto à escolarização e a assistência na secundária, ainda há vários desafios pendentes. Então, particularmente no nível secundário, pensando um pouco nesses últimos 20 anos, o que aconteceu nessas 2 décadas, podemos, em primeiro lugar, como é lógico, que já no começo dos anos 2000, como era esperado, já está mais generalizada, mais estendida a assistência aos primeiros anos do nível secundário. Menos, não é tão claro assim nos últimos anos do secundária. E o que acontecia também no início do século, é que estava mais generalizada a assistência nos primeiros anos da secundária, e em alguns casos, com diferenças por país, em alguns casos tinha mais a melhor assistência dentro da idade, em alguns com idade corrida. Às vezes pode acontecer por entrada tarde, abandono temporário, repetência, que podem gerar essa acumulação de anos. O que podemos dizer nessas décadas é que, ao longo desses últimos anos, a assistência na secundária tendeu a aumentar, embora com diferenças nos diferentes países, e que uma das maneiras como podemos diferenciar o que aconteceu nos países da América Latina nesses anos é que, à medida em que foram se incluindo estudantes na educação secundária, pode pode ter a ver com 2 modalidades diferentes. Alguns puderam ampliar a escolarização, aumentando a captação e a retenção, fazendo com que estudantes ingressassem, estudantes que não estavam no sistema, políticas vinculadas à ampliação da oferta, incorporação de setores que tinham abandonado ou que não assistiam à escola. Por outro lado, outros puderam aumentar a escolarização na secundária, mudando a escolarização e melhorando a eficiência interna. São 2 modalidades que podemos ver se analisamos por país. Alguns mais vinculados em aumentar a captação e a retenção, o que se vê como aumentos nas taxas líquidas, mas também nos estudantes com fora de idade, e outros melhorando a assistência na escola. Em que medida esse aumento da escolarização pode ter impactado na finalização do nível, na conclusão do nível? E aqui eu acho importante tomar a questão de em que medida podemos garantir que qualquer criança ou adolescente assista à escola e conclua a escola, independentemente de sua origem social. E podemos ver que em diversos países da América Latina, dá para se ver o que aconteceu, as mudanças na finalização do nível, de acordo com como certos setores foram integrados. Dá para ver que no início do século, estudantes que vêm de setores mais ricos, cujos pais e mães já tinham terminado a secundária, em qualquer país da América Latina, 90% terminava secundário e continua sendo assim. No começo do século,
as crianças de clima educacional baixo, onde os pais não tinham feito muito mais do que o primário, no início do século era homogêneo, na situação de que, no máximo, 1 de cada 10 crianças terminava o secundário, independentemente do país, países com diferentes sistemas educacionais. E nos setores médios é onde se avalia que houve mais transformação quanto à capacidade de integração de acordo com o país de pertencimento, se finaliza ou não o nível secundário. Então, a história dessa finalização da secundária se vê claramente em função da diversidade dos países e de que forma cada país pôde integrar os setores médios ou inclusive os setores mais baixos para o nível secundário, para a sua finalização. Eu acho que essa é parte dos pontos importantes de destacar neste breve diagnóstico. Muito obrigada, Florência. A questão das trajetórias e secundária é uma questão que estamos pensando para a produção do CITIAL, produção de conhecimento. Queremos montar 3 documentos focalizados nas políticas, também no estado da arte desse tema e também nos indicadores, que é uma questão muito presente na região. Axel, você quer comentar? Sim, muito obrigado. Eu gostaria de retomar alguns dos pontos e das reflexões da Florência, dizendo que eu acho que também vimos, não necessariamente em linha com o que eu mencionei antes, mas também em 2 etapas. Uma de melhoramento em muitos indicadores no conjunto da região, em alguns países mais que outros, evidentemente, que incluíram também os indicadores relacionados com as provas, com a qualidade dos aprendizados, tanto as provas PISA, mas também as provas da Unesco, e também indicadores de trajetória dos alunos, que vemos que no último estudo que você mencionou, Alejandra, da Encruzilhada da Educação, que observamos as tendências dos últimos 5 anos comparando com as dos 15 anos anteriores, encontramos em muitos indicadores uma paralisação. Tem alguns que encontram um teto quando se avança na escolarização. Já temos menos adolescentes fora da escola, então é mais difícil chegar a cobrir no mesmo ritmo o crescimento, mas outros indicadores que expressam uma situação de dificuldade dos sistemas educacionais da região, incluindo os de qualidade educacional, porque, evidentemente, nas últimas provas ERCE se vê um estancamento na média da região. Então, esse é um desafio de como alcançar uma nova engenharia de políticas que cheguem aos setores mais desfavorecidos, porque hoje há uma certa limitação da capacidade que estamos encontrando, pelo menos no que vemos nos dados. Uma certa incapacidade de avançar, e sobretudo porque temos agora ainda o efeito expandido da pandemia. E se há algo muito claro que a pandemia gerou, é que ampliou as desigualdades. Porque nas medições que temos pós-pandemia de avaliação dos aprendizados, encontramos muita heterogeneidade e, em geral, há uma tendência à diminuição, o que era esperável, mas muita heterogeneidade. E são indicadores que têm muita sensibilidade metodológica, as avaliações da qualidade. Mas fica evidente que em todos os diagnósticos encontramos, como também era de se esperar, infelizmente, uma ampliação da desigualdade nos aprendizados e dificuldade de reinserção no sistema educacional, sobretudo no nível inicial, que era um grande avanço que tínhamos tido e que a pandemia nos levou um pouco para trás de novo. Então, eu colocaria alguns desses desafios complementares ao olhar dos indicadores. Muito obrigada. Quero dizer para o público que está nos acompanhando, se vocês quiserem fazer perguntas ou se fazem reflexões, podem compartilhar no chat. Nos últimos minutos, vamos poder tomar algumas das perguntas. Então,
Se tiverem dúvidas ou consultas ou reflexões, não deixem de compartilhar conosco. Axel, eu passo para você a palavra de novo para fazer uma reflexão sobre como está a pesquisa em políticas educacionais na região e se você vê alguma lacuna que você acha que está especialmente evidente na pesquisa atual na região e que poderia ser bom abordar. Bem, eu acho que há uma geração de novas investigações, novas pesquisas, muito associada ao que se conhece como tomada de decisões baseada em evidências. E isso acho que é bem-vindo para o campo da educação, mas tem seus riscos, porque muitas vezes esse olhar é muito mecânico, muito linear, busca sempre uma questão de causa e efeito, naquela coisa meio positivista de tentar explicar os métodos, aplicar os métodos das ciências naturais para as ciências sociais, utiliza muitos experimentos, tenta medir o impacto exato de uma intervenção de política, depois juntar muitas medições e tentar tirar alguma conclusão de recomendação de políticas. E eu acho que esse olhar, muitas vezes, pode ser perigoso como forma de diagnosticar, especialmente de recomendar políticas, porque acho que temos que ter um olhar mais amplo do conhecimento científico que possa entender a complexidade dos nossos sistemas, que as ciências sociais não são iguais às ciências naturais e que temos que abraçar essa complexidade, usar indicadores e análises comparadas e olhares qualitativos, conhecer os diferentes atores, entender como funcionam os sistemas educacionais. Mas acho que isso também obriga a certos diálogos na pesquisa, que tradicionalmente isso tem sido muito difícil. De outra tendência, que em geral dá mais certo a partir de uma perspectiva crítica e que usa muitas vezes poucas ferramentas científicas de pesquisa para chegar às suas conclusões ou suas recomendações. E acho que temos que conseguir uma síntese melhor. Ricardo estava dizendo de gerar certa legitimidade de que as avaliações são uma peça importante para entender o sistema, mas não são um reflexo da realidade. Então, usar ferramentas quantitativas, qualitativas, olhares que possam combinar uma leitura inteligente, reflexiva de diferentes fontes. Esse olhar da pesquisa acho muito importante como disposição dos investigadores e investigadoras, pesquisadores e pesquisadoras da nossa região. Uma disposição mais aberta à pergunta, a buscar perguntas importantes para melhorar os sistemas educacionais, um olhar mais que procura soluções, que procura como melhorar a qualidade e reflexiva, no sentido de que toma muitos insumos e sai um pouco desses lados, né? E desses olhares mais dogmáticos e fechados em uma mesma lógica, atores que só conversam entre si e que não saem de certa presunção prévia, que termina sempre se cumprindo quando se faz uma nova pesquisa. A pesquisa tem que levar a um lugar desconhecido e deve se fazer perguntas que sejam importantes para a vida real. Eu acho que alcançar um olhar mais pragmático, mais comprometido com a realidade e mais próxima à complexidade dessa realidade é algo que, em geral, precisamos impulsionar na região, independentemente de estudos ou situações ou lacunas particulares. Muito bem, Axel, muito obrigada. No chat tem várias pessoas que estão comentando coisas que você diz. Não tanto. Imaginei que a sua resposta iria pelos temas de lacunas, mas vai mais pela questão do enfoque e do tipo de pesquisa que precisamos, que me parece super relevante. Florência, se tivermos que pensar um pouco nas dimensões que estão menos abordadas, a partir dos indicadores,
e que você acha que são centrais para os desafios da nossa região, quais você diria que são essas dimensões, esses indicadores, essa bateria de informação? Eu acho que há um bom conjunto de informação que é importante poder sistematizar e que há diferenças entre os países. Hoje em dia, a história dos sistemas de informação e dos sistemas de indicadores tem a ver com as perguntas e particularidades de cada momento. Quando havia grandes porcentagens de alfabetização, o analfabetismo era um indicador. Quando começou a se fazer as provas, começa a ser parte dos indicadores. Então, é importante construir informação sobre certos aspectos conforme eles vão se tornando significativos. No nível dos indicadores da promoção, da repetência, do abandono, têm sido muito importantes e continuam sendo. Talvez hoje podemos pensar que com as mudanças que houve e as políticas que fomentam uma maior conclusão de nível, menor repetência, há outro conjunto de indicadores que talvez fosse mais relevante para poder construir uma análise. E vem de mãos dadas com as possibilidades de desenvolvimento de sistemas com análise das trajetórias, e para isso a informação nominal é mais do que importante, para poder construir indicadores novos, não para recalcular os anteriores no nível nominal, mas para poder construir indicadores novos, para poder captar os dados pessoa por pessoa e analisar essas diferenças com as trajetórias estabelecidas, ver em que medida que pessoas fazem passagem pela educação com adultos, quem abandona a educação e quem volta a retomar. Acho que esse desenvolvimento da nominalização pode nos trazer uma bateria importante de indicadores vinculados às trajetórias, aos fluxos, à passagem entre estatal e privado e vice-versa. Acho que aí é o desafio. E existem situações diversas. E também aspectos que têm a ver com os processos, que se veem na sala de aula, e algumas das avaliações internacionais podem ter complementares para os maiores os PISA, para os menores os LIESE. São importantes não somente para medir os alcances, mas também para analisar os processos, porque são avaliações que podem analisar os processos e que processos se dão sem necessidade de avaliar as avaliações. Para ver os processos, são duas possibilidades que os sistemas de informação de cada país enfrentam. Muito obrigada. E a última pergunta é para o Ricardo, e a menos que é algo que se vem falando e que se abandonou essa homogeneidade. E quais são, nesse novo cenário mais polarizado, as possibilidades de acordo e até que ponto ela tem mais força ou menos os marcos de cooperação internacional ou regional para enfrentar os desafios? Será que são desafios comuns da região? Como você vê essa questão? Se você me permite, eu só quero comentar a questão dos indicadores que a Florência e o Axel mencionaram, porque eu acho que é fundamental para a resposta que eu quero dar depois. É que os indicadores têm claramente uma parte técnica, que é claro que deve ser observada quanto à sua validade, mas tem por trás uma posição política. E, portanto, se voltarmos a olhar isso que continua e que tem a ver com essa ideia de qualidade, é aí onde eu coloco indicadores, é aí onde eu vou tomar decisões, porque essa é a informação que eu vou levantar, fundamentalmente. E é aí onde é preciso observar alguns temas que atravessam as reformas e que têm sido tomadas de forma parcial. Por exemplo, as desigualdades. Não é a mesma coisa dizer que avançamos a olhar indicadores de desigualdade muito mais
territorializados. Em países como México, Equador, Guatemala, Peru e Bolívia, com uma população grande de povos originários, indígenas, o que podemos encontrar é que a diferença, a desigualdade de anos de estudo entre homens e mulheres é a metade da desigualdade que existe entre mulheres indígenas e mulheres não indígenas. Então, eu acho que o esforço é ir observando com muito mais cuidado aquilo que está acontecendo no interior desses grandes indicadores. Isso pode nos ajudar, entre outras coisas, a entender, a lidar com o problema mais grave dos sistemas educacionais latino-americanos, que tem a ver com as desigualdades. E como eu parto disso, as desigualdades não são uma consequência natural das coisas, são a consequência de decisões do Estado. E aí onde que é preciso intervir. Desculpem pela digressão, mas isso me ajuda a ver o que passa, o que acontece com a cooperação internacional. Eu acho que o ponto é bem simples. Propor um novo tipo de relação com os Estados. A forma como tradicionalmente foi se construindo essa relação não é possível mais, por 4 motivos que eu quero dizer rapidamente. Primeiro, pela capacidade estatal e a centralidade do Estado nas reformas educacionais e as políticas públicas em geral na América Latina. O segundo é o crescente nível de tecnocracia e profissionalização na hora de elaborar políticas públicas. A maioria dos países da América Latina começou reformas de do serviço público. Isso cria uma burocracia, no melhor sentido weberiano da palavra, de ter pessoas com muito maior capacidade para poder agir desde seus próprios países. Outra coisa que o Axel mencionou e que eu concordo muito é que está cada vez mais se utilizam as evidências para desenhar políticas. O problema é que só se toma um tipo dessas evidências e a ideia é tornar isso mais complexo para poder atender à realidade mais complexa e não reduzir o que uma única forma de conceber a evidência me permite. E o último é que aparecem novos atores, porque a governança dos sistemas educacionais muda. E assim como aparecem iniciativas privadas, aparece a cooperação internacional como mais um ator com quem organizar uma agenda. E acho que isso é fundamental para poder entender que na hora de trazer mais pessoas para participar, corremos o risco de avançar para uma legitimidade maior e uma apropriação maior das políticas públicas e essa centralidade do Estado. Então, acho que, em síntese, essa relação que já foi sendo construída, mas que tem que se construir ainda de melhor forma, sobre a base de que a América Latina, suas decisões estatais, suas orientações de políticas públicas e aquilo que querem para a educação, é claramente um ponto de partida para que essa nova relação com a cooperação internacional possa aparecer. Muito obrigada. Vamos fazer uma pequena mudança para responder algumas das perguntas do público que estão aparecendo no chat. Há várias perguntas sobre educação superior, então eu quero fazer um pequeno parênteses e contar que o CITEAL tem diferentes eixos de análise de política e um muito forte foi o da educação superior. Mas, como vocês sabem, na América Latina temos um instituto da Unesco, ESALC, que trabalha com a educação superior. Então, estamos numa transição de passar todo esse trabalho que foi feito na educação superior para o ESALC e que o CITEAL funcione como uma plataforma mais vinculada para a educação básica obrigatória, que toda a parte da educação superior seja ali. Então, não vou tratar dessas perguntas, mas eu gostaria de fazer esse esclarecimento. E apresento aqui uma pergunta do chat para a Florência, em particular, que diz: existem desafios na região em relação à produção de indicadores educacionais, há ausências, dados que faltam sobre populações vulneráveis, entre outros, que é o que o Ricardo também estava falando. Mas querem fazer uma pergunta sobre o uso. E qual seria para você essa questão fundamental para promover um melhor uso e utilização da informação
que existe nas políticas educacionais e no planejamento da educação. Eu quero retomar um pouquinho coisas que o Ricardo e o Axel falaram. Sim, é super importante o que o Ricardo disse sobre desmembrar a informação. Isso, do ponto de vista do CITEAL, foi feito. Foram feitos trabalhos com censo populacional, que permite desmembrar muito mais do que as pesquisas que não permitem isso. E fizemos trabalhos utilizando mapas, com uma abordagem territorial, vendo a composição étnica de cada governo local. E realmente, o que o Ricardo disse é muito claro ver a diversidade interna de cada país e os diferentes cenários onde acontece a prática educacional em cada país que estão convivendo. Então, acho que esse é um dos usos da informação que é importante. Eu retomo o que o Ricardo estava dizendo. E a questão de integrar a informação, de não fazer uma leitura linear e ver essa convergência dos indicadores e poder tirar uma conclusão informada e não linear, uma integração da informação de indicadores educacionais do que acontece em normativas, em políticas, e poder realmente fazer uma análise que combine diferentes fatores e não somente uma análise puramente econômica ou alheia a outras dinâmicas do sistema educacional. Depois, quanto à pergunta, sim, eu acho que o nível das trajetórias tem muito para analisar. E mesmo que possamos analisar muito a partir da gestão, também se pode construir muitos indicadores no nível mais meso e macro, inclusive para o planejamento. Isso das trajetórias, no sentido de poder dar um número mais claro sobre qual é a forma como essas trajetórias que já sabemos que não são as esperadas, mas quais são as formas em que isso se dá, em que lugares acontece de uma forma ou de outra. Essa passagem entre a educação e a comunidade, entre a educação pública e privada, quais são os tempos de permanência fora da escola, as mudanças entre diferentes escolas, qual é o fluxo de alunos, que características tem uma escola ou a outra. Então, tudo isso pode ser de interesse. Para a própria gestão da escola, mas também no nível macro, para poder desenhar melhor políticas que possam ter uma impronta mais informada de como acontece empiricamente essas diferentes trajetórias. Até agora não conseguimos ter isso e acho que o desenvolvimento dos sistemas nominais vai nos permitir isso. É isso que eu queria dizer. Muito bem, muito obrigada. Você respondeu um monte de coisas. E também o tipo de produção. E essa pergunta é para o Axel. A partir do esgotamento de alguns indicadores educacionais na região, você disse em algum momento que era preciso uma nova engenharia de políticas. O que você quis dizer com isso, de nova engenharia de políticas? Eu acho que é uma coisa que vem junto com esse diagnóstico bem pessimista sobre a situação atual das capacidades de governo, da educação na maioria dos países, essa fragmentação, falta de recursos, polarização. Eu acho que uma parte dessa engenharia política tem a ver com os acordos, com a construção de alianças fortes para conseguir estabilizar uma agenda de políticas. Isso é muito difícil se as posições de governo são muito polarizadas, porque elas, por definição, não querem fazer nenhum acordo com a oposição. Então, essa parte da engenharia de política acho que é muito irrelevante e vem muito junto com a construção da legitimidade. As ações educacionais têm que poder se sustentar ao longo do tempo, têm que poder chegar a docentes com sentido, com uma missão de transferência, que cada docente se sinta parte de uma agenda. Eles são os atores mais importantes do sistema educacional. E a legitimidade é o que permite que as políticas cheguem à sala de aula e que se sustentem ao longo do tempo. Essa parte, eu diria, que hoje está mais longe, mais condicionada e mais limitada por esse cenário que vemos na região. E afeta mais aos mais desfavorecidos, que são os que mais precisam da ação pública, da ação do Estado, da ação sistemática e de uma visão
potente e redistributiva dos sistemas educacionais. Então, acho que a governança tem muito a ver com a equidade também. Muito obrigada. E essa última pergunta, muito próxima à anterior, é para o Ricardo, e muito interessante os pontos que foram trazidos à conversa em relação aos ciclos de mudança, à heterogeneidade, aos sujeitos. Parece que na atualidade estamos vivendo certo retrocesso em relação a esse ciclo de mudanças. Como você faz uma leitura dessa nova etapa e esse desmonte dos acordos políticos possíveis? Mais do que um retrocesso, eu acho que estamos diante de situações de incerteza, porque algumas coisas efetivamente melhoraram ou se mantiveram e começam a gerar alguns elementos. É verdade que também essas alternâncias e essa polarização, o Axel estava dizendo que eles explicam mudanças claras e refutações de coisas que agora nos cobram. Por exemplo, até o ano 2015, na América Latina, o México, o Equador, o Peru e o Chile tinham carreiras docentes com um enfoque meritocrático. Em alguns países, como a República Dominicana, Colômbia, mantinham alguns elementos disso. E no México, depois da mudança de governo, não somente mudou a política, como virou totalmente a intenção política por trás da política docente. Então, há um impacto claro nessa questão. No entanto, encontramos, por outro lado, alternâncias que fazem com que alguns temas se mantenham e me fazem pensar em algo associado ao que o Axel estava dizendo, mas também em uma das intervenções anteriores a Florência falou. Que eu acho que respaldo técnico na política, no desenho da política e legitimidade social são uma excelente combinação para que as políticas se sustentem, mesmo com algumas incertezas, com algumas alternâncias. É mais difícil quebrar a sustentabilidade de uma política, independentemente de sua sustentabilidade econômica, que entra em outra análise, para pensar nisso, a capacidade técnica da política e a legitimidade social. E eu tenho certeza de que uma política pública, uma política educacional existe a partir do momento em que as pessoas se apropriam dela. Se a política pública não for apropriada pelas pessoas, se nós não a tomarmos, ela provavelmente vai estar condenada a desaparecer no tempo, ou ser muito fraca. Muito obrigada por essa última reflexão. Me faz lembrar dessa questão, dessa ideia do pacto educacional e como isso tem que estar em tudo, em todos os níveis do sistema. Bom, temos muito mais perguntas que não vamos conseguir responder, que estão ali no chat, mas vão ficar para retomar em futuros ciclos de discussão. E gostaria de encerrar pedimos que cada um dos nossos convidados escolhesse uma tela do CITEAL e que a partir dessa tela, eu tinha dado 3 minutos, mas agora vai ser 1 minuto e meio para poder terminarmos pontualmente. Se vocês puderem dizer por que vocês escolheram e o desafio que vocês acham que representa para a nossa região. Então, agora eles vão compartilhar a primeira imagem, que é a que a Florência escolheu. Ahí está. Florencia, Aí ¿querés está. arrancar Florência, con quer contarnos por qué dizer por elegiste que esta você imagen? escolheu essa imagem? Sí, Sim. Bom, eu escolhi essa imagem, já falamos um pouco sobre isso, porque olhando as bases do CITEAL, as bases de dados, especialmente das pesquisas de domicílio, que nos dá informação e mostra os contextos de alunos, que é a parte da eficiência interna e permanência, onde há muita informação disponível e é interessante analisar, mas é onde também estão os desafios mais importantes para mim, quanto à produção de informação. Tudo o que se relaciona com o processo que acontece quando os estudantes já chegaram à escola e antes de que finalizem. O que acontece aí? Poder dar mais informação a respeito disso. Por isso eu escolhi essa imagem. Muito obrigada.
Vamos passar para a próxima, que é a que o Axel escolheu. Bom, como eu estava dizendo no início, e mencionaram também os colegas, eu convido vocês a navegar a página, porque tem muito material, e eu pus essa parte porque esses perfis de países estão muito completos, atualizados, são uma espécie de porta de entrada quando estamos fazendo pesquisas, quando queremos começar por algum país que a gente talvez não conheça tanto, e aqui é uma excelente porta de entrada com dados, com normativas, das políticas mais relevantes. Então, eu convido todos os que estão hoje participando aqui que naveguem, visitem o site, que é uma espécie de Wikipédia da política educacional da América Latina, mas com mãos muito sérias que construíram. Muito obrigada. E agora, Ricardo? Ah, estava desligada. Bem, acho que vocês me colocaram numa situação difícil, porque eu queria compartilhar todas as telas do CITEAL, porque eu acho que todos têm uma utilidade maior, mas eu escolhi essa por dois motivos. Uma, a mais importante, é porque eu acredito profundamente na necessidade de fazer mais pesquisas sobre políticas educacionais comparadas, principalmente agora em que já eu sustento e a Axel e Florência compartilharam também, tudo é mais heterogêneo. Então, fazer políticas comparadas, pesquisa de políticas comparadas nos 90, era relativamente mais fácil, porque a maioria dos países tinha mais ou menos o mesmo esquema de mudança. Mas agora não. E acho que se torna necessário e importante. E segundo, porque eu acho que temos que fortalecer essa relação entre os países latino-americanos. E essa ideia de olhar para nós mesmos é fundamental. Depois, a segunda razão é muito funcional para vocês verem que a página funciona. Eu estou na outra semana eu estava na Universidade Federal de Minas Gerais com um seminário sobre as reformas na América Latina e parte da informação que vamos utilizar é do CITEAL. É por isso que eu escolho essa parte, porque aí vamos entrar com os colegas do Brasil para analisar cada um desses elementos comparados e poder entender um pouco a nossa querida região. É isso. Muito obrigada. Eu também tive a mesma dificuldade, mas eu dei encontrei um jeito de mostrar duas imagens, porque eu acho que é parte do DNA do CITEAL, que já tem 20 anos, que tem a ver com essas diferentes portas de entrada para os temas de políticas educacionais, mas não somente diversas portas de entrada, que são as três bases das quais estávamos falando, mas também esses panoramas regionais por eixos temáticos ou os perfis de país que o Axel mostrou, mas também como essas diferentes portas de entrada buscam fazer diferentes conexões que podem se ajustar para o que estamos analisando ou pesquisando, cada funcionário de ministério, aluno, professor, e com isso ir construindo essa reflexão sobre as tendências. E nesse sentido, acho que a reflexão de hoje sobre que coisas continuam e onde há rupturas, onde estamos hoje na região, acho que ajudou muito e está bem ancorado nisso que queremos que aconteça no CITEAL. Então, eu agradeço muito a todos vocês por estar aqui, ter se disposto desse tempo. Tem muitos comentários no chat sobre como as apresentações foram claras, e eu estou totalmente de acordo, foram objetivas e claras, e muito obrigada também pelas conexões que pudemos ir fazendo, que vão servir para continuar pensando sobre esses temas no futuro, em futuros seminários. Então, muito obrigado, e passo a palavra para a Bianca, caso alguém queira comentar alguma coisa. Temos 3 minutinhos. Então, passo a palavra para a Bianca para o encerramento. Muito obrigada.
Alejandra. Também agradeço aos nossos palestrantes e todas as pessoas que participaram desse encontro, toda a equipe que tornou isso possível. O que nós nos propomos no CITEAL é que seja um espaço de reflexão, de trazer agendas relevantes e significativas sobre a política da região. E então quero parabenizar vocês, foram excelentes palestras. E para toda a nossa audiência, gostaríamos de convidá-los para visitar a nova página da CITEAL. O link vai ser publicado agora no chat. Ali vocês vão poder consultar as nossas 3 bases de dados que já foram citadas e poderão se aprofundar na análise de todas as questões que estávamos falando na questão educacional da região. Esse é o DNA do CITEAL, essa complementaridade de olhares que torna ele um site tão único e especial. Então, estão todos convidados a conhecer o novo site. E também aproveito para lembrar que se vocês forem funcionários ou funcionárias de ministérios ou de organismos públicos ou são formados no IPE, podem ser parte da rede de especialistas em políticas públicas da América Latina, que já reúne mais de 2.000 funcionários e funcionárias de ministérios da região, com o propósito também de ser um espaço de debate e promover a colaboração, o diálogo, a troca de conhecimentos entre ministérios, secretarias e pessoal dos diferentes ministérios da região. Então, podem fazer parte da rede, podem se candidatar. Vamos também colocar no chat como fazer isso. E também, continuando com os anúncios, também podem entrar no portal do IPE Unesco e conhecer a nossa oferta regular e também sob medida de cursos de formação que são para funcionários e funcionárias de ministérios de educação da região e buscam justamente uma autorização que buscam sempre fortalecer seus conhecimentos e habilidades de forma cada vez mais ajustada aos diferentes ministérios e os diferentes países. Então, queremos também dizer, por último, que no site do evento, também vai ser publicado no chat agora, vocês vão poder ver todas as gravações do ciclo, tanto desse como dos próximos 2 encontros, e vocês terão também uma pesquisa para responder sobre o seminário e seu certificado de participação. Uma das coisas mais importantes que ainda tenho que dizer é que na próxima quinta-feira, 17 de agosto, também às 14 horas de Buenos Aires, esperamos vocês para compartilhar e continuar conversando sobre os desafios no planejamento e implementação de políticas educacionais, juntando com a perspectiva de funcionários e funcionárias de alto nível da região. Vamos continuar essa conversa, esses diálogos, então não percam nosso próximo encontro, que também vai ser tão interessante como este primeiro. Convidamos vocês, esperamos vê-los na próxima semana. Muito obrigada a todos e todas por nos acompanhar.